Graças a Deus, meus irmãos, mais uma vez estamos reunidos agora para o nosso segundo vídeo. Nós iremos aprofundar um pouco mais os conceitos, nos utilizando da palavra do Senhor, para que possamos ver de fato na própria Escritura, acerca desses conceitos, sobretudo da pessoa e da obra de Cristo. E para esse segundo momento, eu quero chamar os irmãos para o texto que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 3. Mas antes de fazermos, não esqueça de colocar sua presença aqui no chat, também ficar atento à lista de frequência, que nós colocamos, aos questionários, que são muito importantes. Estou sentindo falta de alguns irmãos que não mandaram nem o primeiro. Então é importante que os irmãos, com o tempo, se dediquem, se esmerem, para de fato, isso não é para uma classe, mas isso é uma preparação para uma profissão de fé de que os irmãos desejam, então, servir ao nosso Deus. Vamos abrir, então, a Bíblia em João 3, mas antes vamos fazer uma oração para que Deus nos ilumine acerca da sua palavra. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez por estarmos reunidos por esse segundo momento. Abençoe, Senhor, cada família representada. Abençoe, Senhor, cada lar. Esteja, Senhor, iluminando, conduzindo para o louvor da sua glória. E nos faça, ó Deus, compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Cristo. Amém. Meus amados irmãos, esse texto é muito conhecido. É o encontro de Jesus com Nicodemos. Mas eu preciso fazer aqui algumas ponderações, principalmente do contexto onde está inserido esse texto. Nós estamos lidando com o Evangelho de João, e este Evangelho ele tem uma importância muito grande. Sobretudo que João tem a intenção de combater algumas filosofias, alguns filósofos. E essas filosofias, sobretudo o gnosticismo, aonde o espírito é bom e a matéria é má, ele vai então criar uma cerca de dualidade entre espírito e corpo. E então aqui o grande problema, o grande embate é como pode uma divindade se tornar humana? Isso seria terrível. Como pode se dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o próprio Deus, se ele é homem? Como nós vamos entender isso? Então, João ele está, sobretudo, preocupado em responder acerca desta união, o que nós chamamos de união hipostática, a união entre as duas naturezas de Cristo, as duas naturezas, 100% homem, 100% Deus. A necessidade de ser homem e a necessidade de ser Deus. Homem para substituir o primeiro homem que foi Adão, e Deus, porque só ele tem o poder de vencer a morte, de ressuscitar. Enfim, este é o aspecto de Cristo, 100% homem, 100% Deus. Mas aqui nessa passagem, propriamente, a gente vai tratar acerca da compreensão do novo nascimento. É fundamental, isso é algo íntimo de cada um, meus irmãos. Vocês é que são capazes, na verdade, auxiliados pelo Espírito Santo de Deus, de discernirem se houve ou não uma conversão genuína. Se de fato vocês foram tocados por Deus, vocês foram regenerados por Deus, se houve arrependimento genuíno, então isso só os amados poderão falar. Então isto é algo pessoal de cada um acerca da conversão. Mas nós vamos então compreender o que seria essa conversão e qual o papel de Cristo
nesse ato de conversão. E para isso eu escolhi esse texto. E aqui nós vamos conceituar mais, nós vamos ver mais, na verdade, os conceitos nessa prática um pouquinho mais aprofundados. Acompanhe comigo a partir do verso 1, eu creio que a gente vai até o verso 20 e 21, mas a gente vai explicando para os amados irmãos. Acompanhe comigo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre e vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fizestes, se Deus não estiver com ele. Aqui, então, até o verso de número 2, Nicodemos indo até Cristo. Nicodemos era um dos principais dos fariseus, conhecedores da lei. Então, aqui já tem um aspecto importante. A salvação, a compreensão da salvação, o discernimento da salvação, ele não está, veja só, no conhecer a Bíblia ou no conhecer a lei, como era o caso, mas está em uma revelação ímpar que eu compreendo que conhecer a Bíblia significa crer que Cristo é Senhor e Salvador, que Cristo é o Filho de Deus. A finalidade da Bíblia não é nos levar a um moralismo, não é nos levar a um legalismo, não é nos levar a aspectos místicos. O fundamento da Bíblia está justamente em nos conduzir para Cristo, mostrando a sua pessoa, a sua obra, testificando através dos sinais, das maravilhas, dos prodígios, porque os sinais, as maravilhas, os prodígios que Cristo fazia, nada mais era do que ele constatando o que Deus havia prometido aos antigos. Então, nós estamos lidando com um homem que sabe quem é Jesus. Ou, na verdade, quem é o Messias. E ele entende que Cristo faz sinais. Ele ainda o chama de Rabi, de mestre. Então, ele, de alguma forma, ele tem alguma, de certa forma, enviado por Deus. Mas ele não entendia a Cristo como Messias, como Filho de Deus. Ele não entendia esse aspecto da salvação. Veja só então o que vai dizer o texto, ele vai nos falar assim. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo. Aqui então ele fala de nascimento. Ele não fala de renascimento. Ele não fala de reencarnação. Ele fala de nascer de novo. É um aspecto de renascer? Sim. Mas não da mesma forma. Porque o nascimento natural de Adão, o fôlego de vida, e nascido da carne do homem natural, mas aqui ele está trazendo um novo elemento, nascido do Espírito. Não pode ver o reino de Deus. E aí justamente a ideia de reconciliação com Deus, conhecer e reconhecer a Deus, estar diante do Senhor no seu sentido de restaurar sua comunhão com Deus, ver o reino, a sua majestade, a sua glória, não nesta vida, não neste mundo caído, mas garantido de uma forma plena. Então,
é isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Mas o texto ainda vai prosseguir, ele vai dizer, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O verbo sopra onde quer, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo o que é nascido do Espírito. Ele fala do nascimento do Espírito porque é claro que não haverá um aspecto físico. Conquanto nós tivemos algo físico, algo material acontecendo para o surgimento de Adão. Conquanto pessoas nascem, de certa forma, de uma concepção material, o que eu estou falando é de matéria, certo? Da matéria humana. Aqui ele está falando de um nascimento imaterial, de algo que é uma nova natureza. O homem irá possuir uma nova natureza. Essa natureza que guerreará contra a velha natureza. E então ele fala deste homem espiritual, ou seja, do imaterial. Então perceba que ele não está negando a matéria, mas ele está dizendo que não é mais pela matéria. Esse nascimento é sobretudo imaterial, ele é espiritual. Isso não quer dizer que o corpo não seja importante. Então ele fala desse novo nascimento. Então ele perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? E ele vai dizer, acudiu Jesus, né? Tu és o mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Jesus então vai indagá-lo, que ele é o mestre em Israel. Porque qual é a concepção aqui, meus irmãos? Cristo não está ensinando algo novo, algo inédito, algo que não seja do conhecimento ou que não seja, digamos assim, revelado a estes. Não. Cristo está mostrando, demonstrando, trazendo aquilo que já foi dito dos profetas. E ele está dando a veracidade a estas profecias com os seus atos, que são relatados na profecia. Então não há incoerência da parte de Deus, não há novidade da parte de Deus. Mas porque ele não entendia esse nascimento? Porque a sua mente natural não era capaz de conceber o espiritual. E isso é fundamental. Conquanto o novo nascimento, e aí vai também um alerta a você, conquanto você leia a Bíblia e estude, e siga essas aulas, e se prepare para um batismo, e se prepare para uma profissão de fé, e você leia a Bíblia em casa, e você ore, não é o seu esforço, não é a sua natureza, mas é a aplicação de Deus no seu coração, através da obra de Cristo redentora. É o derramar justamente das lágrimas e do arrependimento, é deixar o pecado. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é justamente eu endireitar os meus maus caminhos.
eu voltar então a andar no trilho. Essa é a ideia. E então, a sua função, o seu papel como sacerdote, no caso como fariseu, conhecedor da lei, ele nada adiantava porque ele não compreendia. Ele não entendia acerca das verdades de Deus. Ele não foi, então, regenerado. Não foi dado da parte de Deus a capacidade para ele responder positivamente ao chamado de Deus. No verso 11, ele vai nos dizer: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Justamente isso. O que Cristo está dizendo? Olha, está claro, o cumprimento está sendo feito, mas vocês não reconhecem. É o coração de pedra. Percebe que não basta simplesmente você estar diante de uma verdade, mas você tem que aceitá-la e proferir essa verdade e divulgar essa verdade. Então a verdade estava bem diante deles e eles não compreendiam, e eles não entendiam. É porque eles não acreditavam nas promessas? Não. Mas terrível, porque eles não queriam aquele Cristo. Pacifista, que veio para morrer pelos seus? Não. Eles queriam alguém guerreiro, sanguinário, que viesse a derribar Roma. Mas o que Cristo veio destruir não foi Roma. O que ele veio destruir foi o pecado. Então percebam isso. No verso número 13, ele vai assim dizer: se tratando de coisas terrenas, não me credes, como creais, e a vos falar das celestiais. Aqui então ele vai aprofundando acerca dessa ideia das celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Aqui então ele fala do seu estado, o seu estado primário, o estado de Cristo. Depois nós vamos entender o seu estado de humilhação, porque a obra de Cristo é justamente essa: humilhação, posteriormente exaltação, humilhação e exaltação, né? Então, ele tem esse estado de humilhação, né? Que é o estado de morte, o estado de exaltação, o estado de reino eterno, de glorificação. Então, ele fala acerca dele mesmo e do mundo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqui então ele traz a visão acerca da serpente que Moisés viu no deserto, e aí passando pela serpente você era curado, enfim. E aqui, reconhecendo a Cristo, aqueles homens vendo o seu sacrifício e eles crendo nele, eles iam ser curados. Conquanto essa concepção de passar pela serpente era uma coisa passageira, o ato de Cristo foi definitivo, completo, pleno e definitivo. Ele ainda continua, né? No deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha
a vida eterna. Aqui é importante para que todo aquele que nele crê. E aí você poderia dizer, tá vendo? É uma ação humana. Mas, na verdade, aqui é para todo aquele que é crente, para todo aquele que é cristão. Aqui não é uma ação humana, para todo aquele que crê. Não é um verbo, mas é um adjetivo, né? Para aqueles que estão crendo, para os crentes. Então não é uma ação, mas é um estado de, né? Para todos os crentes. Para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O texto vai prosseguir ainda, e nós estamos caminhando já para o final, mas é importante para entender esse aspecto, a missão do filho, né, que ele vai tratar justamente, agora nós vamos chegar ao texto áureo da Bíblia. Se você me perguntar qual é o texto que resume e que também é o texto mais falado, seria este, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui alguns fatores importantes. Porque Deus amou o mundo. Ele fala de um aspecto passado, na eternidade. Deus amou no seu sentido incondicional. Esse porquê é afirmativo, porque Deus amou o mundo. E amar não é sentimento, mas amar é ação. E é logo em diante que o texto vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele fala então desse Filho unigênito. Unigênito nós já vimos que quer dizer igual, coeterno, coigual, co-substancial. Cristo era tão Deus quanto o Deus Pai. Então, ele se coloca aqui, então, como o próprio Deus, no sentido da segunda pessoa da Trindade. Isso aqui é fundamental. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. Aqui não quer dizer geografia, todos os homens. Amar o mundo não significa amar toda a humanidade. Amar o mundo significa amar a sua criação. E nesta criação pode haver indivíduos que são amados por Deus, indivíduos que estão condenados por Deus para a morte eterna. Então vamos entender e compreender isto. Ele prossegue ainda, ele vai para o verso... ele vai para o verso número 17, já estamos chegando no fim, ele vai dizer, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele não enviou Cristo para que a humanidade o condenasse. Isso aqui é fundamental. A obra salvadora de Cristo, o ato sacrificial de Cristo, não é para satisfazer a homens ou a Satanás. A dívida que o homem tem não é para com outros homens ou para com Satanás. Esta dívida é para com o próprio Deus. A satisfação da justiça de Deus. Ele necessita disso? Não. Ele não necessita. Mas, ao mesmo tempo, é necessário para o homem. Então, isso aqui é fundamental também para a nossa compreensão. Ele vai nos dizer, então, no verso 18, quem nele crê, quem nele é crente, é cristão, e não julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ele aqui então deixa claro para nós que haverá aqueles que não são crentes, que não reconhecerão a Cristo.
como Senhor e Salvador, como aquele Messias prometido. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Aqui então ele vai falar dessa negação do seu próprio povo em não recebê-lo, em não reconhecê-lo, porque havia um problema com o povo judeu. Eles queriam derrotar Roma e eles esperavam um soldado, um guerreiro, alguém que fosse à batalha, mas não alguém que se sacrificasse. Veja, a eficiência de uma obra não está naquilo que as pessoas veem ou reconhecem, mas o sustento, o efeito da obra, a obra vitoriosa, ela está nos efeitos provocados por esta obra. Então, de maneira que ele fala acerca desta salvação, deste novo nascimento, desta mudança de vida, desta metanoia, que este momento faça parte da vida de vocês. No verso 20, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não, ele vai dizer, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, ele vai dizer, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque feitas em Deus. Aqui ele está fechando a ideia justamente desse aspecto de Cristo sendo Salvador, e ele vai falar acerca da luz, aquele que ilumina, e que as suas obras sejam manifestadas, porque feitas em Deus. As obras de Cristo sejam manifestadas, porque justamente ele glorifica ao próprio Deus. Então o texto ele deixa claro acerca do novo nascimento, acerca do próprio Senhor Jesus Cristo, a importância de Cristo em nosso meio, e louvamos ao Senhor porque Deus tem nos conduzido para o entendimento da sua palavra. Se amados irmãos têm alguma pergunta, indagação, estou à disposição. Então, que Deus assim nos abençoe. Vamos orar, pedindo a Deus iluminação para o entendimento dessa sua palavra. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais um momento, por podermos refletir acerca do teu texto sagrado, em João, e nós aprendemos, Senhor, nesse capítulo 3, acerca do novo nascimento. Nos faz, ó Deus, compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E que não seja, ó Senhor, apenas um momento, mas que de fato tenhamos a consciência de que fomos transformados, regenerados, convertidos, adotados por Ti. Obrigado, é assim que nós oramos, em nome de Cristo. Amém. Que Deus assim os abençoe, em nome de Jesus.